Oi, eu sou o Pedro Marques, esse é o Descomplicando a Produção Animal e hoje nós vamos falar sobre análises bromatológicas. Nosso assunto de hoje é a análise bromatológica ligada à produção animal. A análise bromatológica nada mais é do que bromatologia, que é o estudo dos alimentos. Então, dentro da bromatologia, a gente vai estudar os fatores nutricionais e os fatores anutricionais. O objetivo da análise bromatológica é saber a composição química dos alimentos. As frações, literalmente, de quais são os nutrientes que tem dentro dessa determinada amostra, dessa determinada alimentação que esse animal está consumindo. Feno, silagem, uma ração, um mineral. Então, a gente vai analisar e saber as porcentagens de cada nutriente que tem dentro dessa dieta. Para que a gente faz, então, essa análise? A gente faz a análise bromatológica para saber o balanceamento correto dessa ração, para ver se essa ração está faltando algum tipo de nutriente, se ela está dando resposta para a categoria do animal que a gente está trabalhando. Esse animal é produtor de leite, esse animal é produtor de carne, pensando em cordeiro, ele é produtor de lã, produtor de carne somente, ou é uma cabra leiteira, uma vaca de leite. Então, se a gente não saber as categorias que a gente está trabalhando, o que esse animal vai produzir para a gente não consegue balancear essa ração. Mesmo sabendo da categoria, a gente tem que analisar o que tem dentro dessa dieta, como que esse animal vai estar se alimentando. Eles têm essa pastagem, tem a quantidade nutricional, por exemplo, de proteína suficiente porque essa vaca de leite está precisando? Então, a gente faz essa análise, com isso a gente tem uma noção de como balancear essa ração para esse animal, ou essa pastagem está suficiente para esse animal, ou se ela precisa de uma suplementação secundária para essa categoria que a gente está trabalhando. A bromatologia é a ciência que estuda os alimentos. Então, nessa ciência, a gente vai trabalhar com o que tem nessa dieta, qual a composição daquele alimento ou daquela amostra que a gente está enviando, tanto o valor energético, o valor nutricional e o que esse nutriente vai causar no organismo se a gente consumir ou em quantidade reduzida ou em quantidade aumentada, ou até intoxicação, dependendo do que a gente vai estar alimentando esse animal. Vamos pensar então em volumoso. Como a gente vai trabalhar com esse volumoso, que seria a nossa amostra? Quanto de semente a gente vai usar para semear no nosso campo? E dentro do campo, como vai ser o plantio dessas sementes? Elas vão ser jogadas, elas vão ser em covas, como que vai ser? Essa cultura está na época certa da gente plantar? E se a gente plantar ela agora, ela vai se desenvolver até o dia que a gente vai fazer a colheita dessa amostra, por exemplo, o milho, ou a pastagem vai estar no ponto quando a gente quer colocar esse animal para se alimentar ali dentro. E outros fatores climáticos, por exemplo, pode acontecer muita chuva ou uma seca. E tudo isso ela pode influenciar de como essa amostra vai ficar. Vai faltar proteína bruta, fibra, como é que vai estar os minerais dessa amostra. Então, a gente tem que pensar como vai ser feita o plantio, principalmente, primeiramente, para depois a gente saber como a gente vai utilizar isso daí na alimentação. Ela vai estar no ponto ideal, a gente acertou na parte de quantidade de semente por hectare, a temperatura, a época do ano, ela é uma cultura perene, ela é uma cultura não perene, ou anual. Então, a gente tem que levar em consideração isso para começo da conversa, para como a gente vai trabalhar com essa alimentação. Definindo a amostra que a gente vai querer fazer essa análise, a gente vai pensar então que a gente não tem como colher toda a quantidade do que foi plantado ou do pasto que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que pensar como? Em amostras. A gente vai fazer uma amostragem do local onde foi plantado ou que seja da planta realmente, do milho, da pastagem. Então, os resultados eles vão ser avaliados em uma amostra de tudo o que acontece ali. Então, a gente não pode simplesmente retirar uma amostra de uma pastagem de um local que pode influenciar nos outros locais. Às vezes, esse local ele está mais adubado, ou apareceu um pouco mais de chuva desse lado do pasto, como que será que está o outro lado? Então, as amostras elas têm que ser variadas no caso de pastagem. Mais para frente, a gente vai fazer um esqueminha para mostrar mais ou menos isso daí para vocês.
No processo de amostragem, assim que o laboratório recebe essa amostra, a gente já consegue ver mais ou menos a análise macroscópica, que a gente consegue analisar visualmente sem necessário que a gente coloque já na parte microscópia, digestão, as cinzas, a proteína bruta, a definição de matéria seca. Então a gente já olha, por exemplo, o aspecto que essa amostra chegou, cor, se ela apresenta algum cheiro incomum, se ela tem grão, se ela está granulosa ou algum tipo de empelotamento, se tem inseto, material orgânico diferente, um material estranho, madeira, por exemplo, terra, muita terra, algum tipo de contaminante que vai influenciar na nossa análise final. Então, se essa amostra não pode chegar no laboratório contaminada, porque se ela estiver contaminada, a amostra não vai ser 100% precisa da análise que a gente necessita. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer essa amostra, coletar essa amostra, para não contaminar esse material que a gente está enviando para o laboratório. Quando a gente fala em análise de amostra seca, grãos e algo assim, a gente tem que também pensar nos contaminantes que podem acontecer no local que elas estão acondicionadas, em silos, ou em sacos, em barracões, que seja. A gente pode ter os contaminantes químicos, por exemplo, fertilizante, cimento, que às vezes pode estar ali, e larvas, por exemplo, de caruncho no milho, fezes de roedores, algum agrotóxico que está ali, que com certeza vai dar alguma diferença na análise dessa amostra. Então, ela vai mascarar o que tem dentro dessa amostra. Então, para nós é um problema isso. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai colher essa amostra também. Outra coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, é quando tem uma umidade. Se essa amostra foi molhada e ficou acondicionada ali, às vezes fermentou, às vezes mofou aquela amostra. E temperaturas muito quentes também, ela pode dar uma variada também na quantidade nutricional, as proteínas podem ser desidratadas, então a gente vai ter uma quantidade diminuída de proteína. Então a gente tem que levar em consideração que tipo de amostra que a gente está levando, qual que é esse material. E se a gente já não tiver esse material, já não tiver bom para alimentar o animal, com certeza essa análise também não vai ser boa, porque o alimento já está comprometido. Então a gente não vai ter uma análise precisa e nem um pouco boa. Eu vou deixar um esquema para vocês de como a gente faz essa análise, tanto de pastagem, como a gente divide os pontos de análise e como a gente faz essa amostragem em sacos, por exemplo, saco de milho, saco de soja, que seja, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como fazer essa amostragem. Na segunda aula, que é a parte 2 que a gente tem, a gente vai fazer a análise mesmo do resultado dessas amostras, o que a gente tem que avaliar nessas amostras, mas isso fica para a próxima. Vamos focar primeiro em mandar a nossa amostra. Aqui a gente tem um exemplo de amostra de silagem. Então, o que a gente tem que levar em consideração quando faz uma amostra de silagem? São os pontos de coleta. Então, a gente nunca pode coletar no mesmo lado ou no mesmo lugar. Então, a gente faz vários pontos e aí a gente consegue ter uma distribuição melhor da amostra e não influenciando na amostra. Nessa segunda imagem, temos um exemplo de pastagem. É um exemplo bem simples que eu fiz. A gente vai pegar um pasto, que a gente quer coletar essa amostra, e vai cortar essa pastagem em vários pontos, geralmente uns 20, 30 pontos, coletando um pouquinho, para a gente não ter influência de adubagem e tal, de onde está melhor, onde está pior. E nessa última imagem a gente tem a amostragem de grãos, milho, soja, que seja. Então vai variar do tamanho do caminhão, mas sempre mantendo também uma distância na hora de coletar essa amostra de um local ou de outro. Então a gente consegue ter uma amostragem boa. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e até a próxima. Craquete.